Boa noite, pessoal aí do segundo ano do ensino médio. Vocês estão bem? Novamente aqui com vocês, professor Camilo. Hoje vamos fazer mais uma aula de exercícios, treinar um pouquinho mais. Então, eu vou fazendo os exercícios, vou corrigindo. Então, vocês tentem primeiro fazer, depois vocês dêem um pausezinha, né? E aí, na sequência, solta o pause e vejam como foi a correção. Para vocês verem se vocês conseguiram acertar, tá bom? Porque na próxima aula nós estaremos fazendo uma atividade avaliativa, estarei enviando para vocês um link do Forms, né, o Google Forms, onde vocês vão responder lá, quando você clica no link, abre a prova, vocês vão responder, lá no finzinho dela tem enviar, ela vai vir para mim, já vai dar a resposta para vocês, o que vocês acertaram, o que vocês erraram, a nota já vai sair basicamente na hora. Só que é necessário que vocês estudem direitinho, porque o programa mistura as questões, gera outras questões, então a tua prova não será igual à do teu colega. Então, cada um vai ter que fazer a sua, tá legal? Então, por isso que é importante que vocês estudem direitinho para vocês conseguirem fazer sem problemas, tá legal? Então, vamos lá. Vamos dar uma olhada nos exercícios aqui no compartilhamento, né? No qual serão os exercícios que nós vamos trabalhar nessa aula. Tá, vamos, então, resolver esse primeiro exercício aí, que fala o seguinte: um estudante construiu uma escala de temperatura chamada de escala E, né? Então, esse E aqui é a escala do estudante, né? E atribuiu o seguinte, vamos anotar aí, estou anotando aqui, para a gente poder discutir daqui a pouquinho, né? Já mostro a tela grande para vocês da lousa virtual. Então, vamos lá. Um estudante criou essa escala E, então ele diz que 0 grau E, para ele, 0 grau E equivale a uma temperatura de 20 graus Celsius. E que o valor de 100 graus E, na escala dele, equivale a 104 graus Fahrenheit. Quando um termômetro graduado na escala E indicar 25 graus E, o outro termômetro graduado na escala de Fahrenheit, vou chamar de TF, né, temperatura em Fahrenheit, vai marcar quanto? É isso que ele quer saber. Então, vamos dar uma olhadinha aqui na nossa lousa virtual, para a gente poder discutir um pouco melhor, né? Muito bem. Então, é o seguinte, está aí os dados. Primeira coisa que a gente deve fazer é deixar todo o lado na mesma escala e todo o outro lado na mesma escala. Então, vejam bem. Desse lado já está todo mundo em grau E, né? Mas desse lado, seria interessante todo mundo ficasse em graus Celsius, em graus Fahrenheit, né? Então, esse grau Celsius aqui, vale a pena a gente converter ele para Fahrenheit. Então, a gente sabe que, naquela equaçãozinha que eu tinha apresentado para vocês, que 9TC igual a 5TF menos 160. Era a formulinha que eu tinha mastigado aí para vocês, deixei ela no jeitinho. Então, 9 vezes o 20 graus está em graus Celsius, então 9 vezes 20 igual a 5TF menos 160. Então, 9 vezes 20 dá 180, né? Então, 180. Esse menos 160 vai passar para o primeiro membro somando, né? Mais passa menos, menos passa mais, né? Mais 160 igual a 5TF. Bem, somando, com 160 dá 340 igual a 5TF. Passa esse 5 que está multiplicando para o outro lado, dividindo. Então, 340 dividido por 5 vai dar o nosso valor TF, que equivale a 68 graus Fahrenheit. Agora sim, já sabemos 68 graus Fahrenheit é o valor. Então, vamos anotar aqui que isso aqui vale 68 graus Fahrenheit. Então, vamos fazer o seguinte. Vamos colocar um termômetro, comparar os termômetros aqui, ó. Um termômetro na escala E e outro termômetro na escala Fahrenheit.
Então vamos lá. Colocando essas informações aí na escala. 0 grau E, na escala E, corresponde a 68 graus Fahrenheit. Bem, 100 graus E, lógico que eu tenho que pôr na ordem de preferência, né? Na ordem numérica, né? Então, lógico que o 100 é maior que 0, então por isso que ele está para cima. Equivale a 104 graus Fahrenheit. E 25 graus E, 25 graus na escala E, equivale a uma temperatura TF, que é o que eu estou procurando. Muito bem. Então, se vocês lembrarem de uns vídeos anteriores, eu mostrei como que essa fórmula nasceu. Então, na verdade, muitos exercícios de concursos e vestibulares cobram essa sistemática chamada de interpolação, né? Você chama o menor intervalo de x, maior intervalo você chama de y, e como as duas escalas têm que ter uma proporcionalidade, eu posso dizer que a relação x sobre y na escala da grau E, que é o que eu quero saber, tem que ser igual à proporcionalidade na escala Fahrenheit. Então, x sobre y tem que ser o mesmo que x sobre y na outra escala. Mas quem é x na escala de grau E? É 25 menos 0. Então, 25 menos 0. E quanto é o y na escala I? O y é esse intervalo grandão, né? Sempre final menos inicial. Então, 100 menos 0. 100 menos 0. Do outro lado, na escala de Fahrenheit, eu tenho que fazer a mesma coisa. Então, quem que é a escala x? É TF menos 68. TF menos 68. E quem que é a escala y lá do outro lado? 104 menos 68. 104, é isso? 104 menos 68. Muito bem. Vamos dar só uma conferida aqui. 25, 0 corresponde a 68. 25 corresponde ao que eu quero saber, 25 graus E. 100 graus corresponde a 104. Então, vamos lá. 100 graus E, 104. 25 é o que eu quero saber. E 0 grau E corresponde a 68. Tá certo. Então, ficou 100 é 25 menos 0, 100 menos 0. TF menos 68, 104 menos 68. Então, vamos lá. Vamos resolver isso aqui. Ó. Então, aqui dá 25. Aqui dá 100. Do outro lado deu TF menos 68, não dá para fazer nada. 104 menos 68 dá 36. Multiplica em cruz, né? Quer dizer, faz uma regra de 3. Então, é 25 vezes 36 dá 900. E 100 vezes, aí é vezes o pacote, né? TF menos 68. Faz essa multiplicação. Então, 900 igual a 100 TF menos 68 vezes 100 dá 6.800. Passa isso para o outro lado positivo. Então, vai somar com 900, né? 900 mais 6.800 igual a 100 TF. Vamos lá. Dá 7.700 igual a 100 TF. Divide por 100 é cortar esses dois zeros aqui, então, portanto, TF igual a 77, né? 77 graus Fahrenheit. Essa é a resposta, né, que nós estávamos procurando. Se a gente for lá dar uma olhada, qual é a opção, né? A opção é a letra B de bola, né? Está aqui, letra B de bola.
Vejam que esses exercícios são um pouco mais longos, porque tem uma dificuldade matemática um pouco maior, porque assim, concurso, vestibulares, eles cobram exercícios um pouco mais de matemática, né? Tudo bem? Então, treinem bastante, tentem entender, tem vários vídeos na internet fazendo esse cálculo aí de escalas distintas, né? Cálculo de escalas distintas, né? Comparação de uma escala qualquer com a escala Celsius ou com a escala Fahrenheit. Vocês podem estar pesquisando aí que vai dar certo, né? Muito bem, vamos fazer o exercício 2. Ó. O exercício 2 fala o seguinte. Vou pegar aqui, vamos gerenciar um pouco melhor esse nosso espaço aqui. Vamos anotar os dados. Uma certa massa de gás perfeito sofre uma transformação isobárica. Para quem não sabe, isobárico é a mesma pressão, né? Então, tem uma transformação sem mudar a pressão. E sua temperatura varia de 293 Kelvin para 543 Kelvin. A variação dessa temperatura do gás nessa transformação medida na escala Fahrenheit, ele quer saber em Fahrenheit, quando estudar, é de quanto? Então, temos aí as opções, né? 250, 273, 300, 385, 450. Bem, vamos lá para a nossa lousinha virtual fazer esse cálculo. Isso aqui é bem simples, tá? É o seguinte, você não pode fazer quando você pede intervalo, você não pode fazer direto. Ah, vou pegar esse intervalo e depois converter. Não. Você tem que converter isso aqui para Fahrenheit. Só que eu não mostrei para vocês como converte para Fahrenheit. Direto. Vocês sabem converter de Kelvin para Celsius. E de Kelvin para Celsius. E depois, sim, de Celsius para Fahrenheit e de Celsius para Fahrenheit. Né? Então, a primeira coisa é o seguinte. Como que eu converto de Kelvin para Fahrenheit? De Celsius, né? É só subtrair 273, né, nesse processo. Então, 293 menos 273, subtraindo um do outro, dá 20 graus Celsius. Então, 293 Kelvin equivale a 20 graus Celsius. E 543 subtrai 273, subtrai dá 270 graus Celsius. Bem, agora eu tenho que aplicar aquela fórmula do 9TC igual a 5TF menos 160 para os dois, né? Para converter 20 graus Celsius em Fahrenheit e 270 graus Celsius em Fahrenheit. Então, vamos fazer primeiro para o 20 graus Celsius. Então, 9 vezes 20 igual a 5TF menos 160. Então, 9 vezes 20 dá 180. E 180 soma, já que aqui é menos, né, passa mais, soma 160 igual a 5TF. Fazendo essa soma, dá 340 igual a 5TF. Passa esse 5 que está multiplicando, dividindo. Então, 340 dividido por 5 é igual ao valor que eu procuro. Então, 68 graus Fahrenheit. Né? 68 graus Fahrenheit. Muito bem. Então, isso aqui equivale a 68 graus Fahrenheit. Feita essa bendita conversão, vamos fazer agora para o 270. Mesma coisa, aplico a fórmula de novo. 9TC igual a 5TF menos 160 igual substitui agora, né? 9 vezes 270 igual a 5TF menos 160. Quanto que dá 9 vezes 270? 2.430. Né? 2.430. Soma 160 igual a 5TF. Porque esse menos 160 passou somando. Somando dá 2.590.
igual a 5TF. Passa esse 5 dividindo, né? Porque está multiplicando. Então, dos 2.590 dividido por 5 dá 518 Fahrenheit. Então, 518 Fahrenheit. Então, esse valor aqui é 518 Fahrenheit. E agora, quanto que é a variação? Final menos inicial, 518 menos 68, que dá uma variação térmica de 450 graus Fahrenheit. Então, beleza, esse é o valor que a gente está procurando. Vamos dar uma olhada lá se tem alternativa. Né? Tem alternativa E. Né? Alternativa E é correta. Tá bom? Vamos fazer o terceiro exercício. O terceiro exercício fala o seguinte, de dilatação térmica. Ele diz que o coeficiente de dilatação linear do aço, que é o alfa, é 1,1, 10 a menos 5 graus Celsius. Graus Celsius é menos... Graus Celsius não, mas... graus Celsius é menos 1. Os trilhos de uma via férrea têm 12 metros. Então, tem um L inicial de 12 metros. Cada um na temperatura de 0 graus. Então, a temperatura inicial, 0 graus Celsius. Sabendo que a temperatura máxima na região onde se encontra essa estrada é de 40 graus. Então, na temperatura final, pode chegar até 40 graus Celsius. O espaçamento mínimo entre os trilhos consecutivos deve ser aproximadamente de quanto, né? Então é o seguinte, eu tenho que deixar uma folga entre os trilhos, porque quando a temperatura aumenta, a dilatação desses trilhos, se eu não deixar uma folga entre os trilhos acabam, ao tentar crescer, eles acabam descolando do chão, que nem descola cerâmica, né? Então, o trilho que era retinho, certinho assim, faz põe para cima, né? Então, porque ele força, precisa de espaço, então ele acaba subindo, né? Então, eu preciso deixar o que a gente chama de junta de dilatação, tá bom? Então, vamos lá calcular essa junta de dilatação. O espaço necessário. Então, eu sei que uma variação em ΔL é L0 vezes o alfa vezes a variação térmica ΔT. Então, vamos lá para a nossa lousinha virtual para ficar num tamanho melhor, né? Então, aí anotamos todos os dados, aí, né, para vocês verem. Na verdade, não resolveu nada, só fizemos aí uma anotação dos dados, né? Então, eu preciso calcular quanto espaço eu tenho que deixar aqui, que é esse ΔL, né? Para que o trilho não faça isso aqui, ó, põe, descolhe da linha horizontal, né? Da base do trilho. Então, ele tem que ter essa junta para ele não descolar. Isso acontece com as cerâmicas também, se a gente não tiver aquela junta de dilatação adequada. Vamos lá. Que é a variação, então, que eu devo deixar? O comprimento é 12 metros. 1,1, 10 a menos 5. 10 a menos 5. Multiplicado pela variação de temperatura, que é 40 menos 0. 40 menos 0. Então, ΔL é 12 vezes 1,1, 10 a menos 5, vezes 40. Números com números. Então, é 12 vezes 1,1 vezes 40. Quanto que dá? Vamos fazer 12 vezes 1,1 vezes 40. Multiplicando isso, deu 528 e conserva a potência, né? Então, 10 a menos 5 de metro. Normalmente, os exercícios colocam nas alternativas alguma coisa que não é bem o que você acaba calculando, mas você, às vezes, movimentando a vírgula, vai achar a resposta, né? Então, o que acontece? Isso aqui, se eu movesse a vírgula
desse ponto, que é 528, duas casas para frente, o número diminuiu 2 casas. Então, quando diminui 2 casas, aumenta 2 casas no expoente. Eu só estou, na verdade, fazendo uma conversão, né? Então, isso aqui virou 5,28, 10 a menos 2, né? 10 a menos 2 de metro. E isso aqui, arredondando esse vírgula 28, eu poderia escrever 5,3, 10 a menos 2 de metro. Só que quando eu passo de metro para centímetro, por exemplo, eu multiplico por 100. E multiplicar por 100 é crescer 2 casas no expoente. Então, menos 2 com mais 2 dá 10 a 0. E 10 a 0 some, quando o expoente é 0, some a potência, né? Então, isso aqui equivale simplesmente a 5,3 centímetros. Então, esses processos de mobilidade da vírgula são processos que você tem que treinar de alguma forma com a matemática, né? Então, vocês têm que procurar aí na internet cálculos com números científicos, conversão de unidades de metro para centímetro, porque é o seguinte, quando você... Aqui, na verdade, tinha que ter crescido mais uma vírgulazinha, né? Mais uma vírgulazinha para bater com o que tem ali, né? Vamos aqui só dar uma olhadinha, que a gente pulou alguma casinha aqui. 10 a menos 2. Porque foi o seguinte... Eu teria que mover 3 casas, né? 3 casas, não 2 só. 3 casas aqui. 3 casas, aí sim, isso aqui veio parar, na verdade, aqui na frente, ó. 3 casas. E aí aqui, então, está nesse ponto no momento. Então, isso aqui é 0,53 centímetros. O resto está tudo certo. É que aqui, quando a gente fez 3 casas, tinha que ter movido 3 casas, não só 2. Então, vejo que essa resposta, que é o 0,53 centímetro, essa tem na opção e é a letra E. Se você não faz isso, você não enxerga a resposta correta, né? Então, existem arredondamentos, que foi o 0,528, acabou arredondando para 0,53, né? Já que aqui é maior, passa uma casa lá para frente, né? Então, está aí resolvido o nosso exercício. Vamos lá dar uma olhada no compartilhamento para ver que existe essa possibilidade lá, né? Então, na verdade, você tinha que enxergar que dava essa resposta aqui, né? 0,53. Para nós deu 0,528, que arredondado é isso aí, por conta de arredondamentos da mobilidade da vírgula. E vamos voltar, então, esse último exercício. É o exercício 4, que fala o seguinte: o material de coeficiente de dilatação linear, alfa igual a 150, esse micro que aparece aqui, ó, eu já tinha comentado com vocês que essa letra grega chamada micro equivale ao 10 a menos 6, tá? Equivale ao 10 a menos 6. E teve seu volume aumentado, cresceu um ΔV de 25 centímetros cúbicos. Né? Qual era o volume inicial do material, sabendo que ele sofreu uma variação de temperatura, um ΔT, de 120 graus Celsius. Aqui já é o ΔT pronto. Então vamos lá dar uma olhada na lousinha virtual para ter um espaço maior de enxergar. Né? Primeiro, é o seguinte. Eu sei que quando eu quero uma dilatação volumétrica, um ΔV é o volume inicial vezes um gama vezes a variação térmica. E esse gama, ele é 3 vezes o valor do alfa.
Então, nosso gama é 3 vezes 150, 10 a menos 6. Então, o gama é 3 vezes 150. 450, 10 a menos 6 é o Celsius a menos 1. Então, esse é o nosso coeficiente de dilatação, né? É já volumétrico. Então, é o seguinte, o problema pede para calcularmos qual era o volume inicial, né? Qual era o volume inicial? Teve seu volume aumentado de 25, teve uma variação do volume inicial. Eu preciso saber quanto que foi o volume inicial, né? Então, essa variação foi 25. Teve uma variação de 25, igual a esse é o volume inicial, né? Do material. Aqui, então, deu 450, 10 a menos 6. E a variação térmica de 120. Então, é só fazer essa continha, do lado de cá, passar para o outro lado dividindo, que é a guia de multiplicação, né? Opa, caiu a câmera. Rosquei no braço. Então, vamos lá. Então, 25 igual V0, que é o volume que eu quero. Vamos fazer essa conta. 450 vezes 120, tá? 54.000 vezes 10 a menos 6. Passa para o outro lado dividindo, então 25 dividido por 54.000, 10 a menos 6, igual a V0. Então, lógico que aqui, se você estivesse fazendo uma boa parte na mão, você poderia matar um pouco dessas vírgulas aqui, mas vamos fazer assim, ó, 25 dividido por 54.000. 25 dividido por 54.000, tá? Então dá, isso aqui dá 0,00462. E esse 10 a menos 6 passa para cima positivo. Porque toda vez que eu tenho uma potência no denominador, eu posso jogar para cima e o preço de jogar para cima é inverter o sinal de expoente. Então, 10 a mais 6 igual ao valor de V0. Então, é só devolver 6 casas, né? Então, devolver 6 casas. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, 462 centímetros cúbicos era o valor de V0, que era o volume inicial dessa situação, né? Então, o volume inicial era esse aí, 462. Tá bom, pessoal? Muito bem. Então, é isso. A gente encerra por aqui por hoje, tá bom? Bons estudos aí a todos vocês. Não esqueçam de dar uma estudadinha aí para a prova, né? Tá legal? Então, até mais. Estudem. Semana que vem a gente faz uma avaliaçãozinha. Um abraço.